Então vamos falar agora do tipo extrovertido. No tipo extrovertido, vai predominar a orientação pelo objeto, né? As decisões e as ações mais frequentes são condicionadas mais pelas circunstâncias objetivas do que por opiniões subjetivas. E se isso for habitual, a gente vai ter o tipo extrovertido, né? Ali, acho que no exemplo fica fácil, né? O objeto tem uma força muito grande para esse extrovertido e ele já sai do carro e vai na direção da vaca, né? De alguma forma, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Ele vai ser condicionado muito mais pelas circunstâncias objetivas ali do que pela opinião dele, né? Não é que ele não tem opinião, ele tem, mas a força do objeto é maior para ele, né? O objeto coloca ele em movimento. E aí, lá no parágrafo 797, eu trouxe algumas características ali da extroversão, né? Então, o Jung vai colocar que a extroversão é um voltar-se da libido para fora, né? Na direção do objeto, né? Vai existir uma relação manifesta do sujeito com o objeto no sentido de um interesse positivo do sujeito pelo objeto, né? Então, meu Deus, uma vaca, que legal, né? Já foi na direção do objeto, né? O objeto teve força para mobilizar esse sujeito, né? Uma outra coisa é isso, o objeto ele vai ter valor maior que a opinião sobre ele, né? Ele ainda vai ter as opiniões, mas o valor do objeto é maior do que a opinião dele, né? Maior no sentido de que tem mais força de convencimento, né? A consciência, ela olha para fora, para o mundo exterior, porque a informação decisiva vem de lá, né? É de lá que vem a informação que vai levar ele ao movimento, de alguma forma. O interesse e a atenção, elas seguem os acontecimentos externos em primeiro lugar, né? E aí esses acontecimentos podem ser coisas, pessoas, né? E aí é meio que essa ideia, assim, uma coisa mais exagerada ali, seria essa ideia que eu coloquei entre parênteses para vocês, né? Apareceu uma vaca, né? Nossa, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, né? E aí ele vai na direção da vaca, né? O extrovertido, ele vai estar sempre nessa constante doação e intromissão em tudo, né? Nessa relação com os objetos mesmo. Intromissão soa um pouquinho pejorativo ali, mas eu acho que faz parte aqui, eu assumo a minha tipologia introvertida, então para o introvertido dá essa impressão mesmo de que o extrovertido é um pouco intrometido, né? Mas aí vocês tirem minha equação pessoal do jogo aí e leio essa intromissão como uma coisa de participação na realidade mesmo, né? Vou tirar o slide aqui agora, só um minutinho. Sai. Então, o que a gente percebe aí com essas características, né? Que o agir do extrovertido, ele tem um caráter mais adaptável às circunstâncias, né? O que eu quero dizer com adaptável? Né? Vamos pensar que, sei lá, a pessoa foi na direção da vaca, começou a mexer ali com a vaca, brincar, e tá já em cima da cerca, quase entrando na propriedade de alguém, e aí de repente aparece esse fazendeiro. Isso, para o extrovertido, não vai ser um problema, né? Se aparecer esse fazendeiro, de repente ele já começa a conversar, ele já se enturma, em pouco tempo ele já está amigo do fazendeiro, quando você perceber, ele já está na sala da fazenda, tomando café, conhecendo a família, já contou a vida inteira com o fazendeiro já contou a vida inteira, de repente eles já estão conhecendo a fazenda, então ele se adapta fácil a essas variações do ambiente, né? Então, isso é interessante porque isso é bem característico dessa atitude extrovertida, né? Ele tem esse caráter adaptável às circunstâncias, né? Essa rígida determinação por esses fatores objetivos, ela não necessariamente vai significar uma adaptação perfeita ou ideal, como pode parecer, assim, né? Por mais que, por exemplo, nesse caso, né, ele estava lá, a vaca, parece fazendeiro, ele se adapta a isso, se enturma, vai parecer que é uma adaptação perfeita ou ideal, mas isso não garante que ele está se adaptando a alguma coisa que seja boa para ele ou que vai gerar algum tipo de estado mais equilibrado para ele, né? Ele corre o risco de se adaptar também a alguma coisa prejudicial. Então, assim, a adaptação dele não garante que a época que ele vive realmente está propondo um tipo de adaptação que seja equilibrada para ele. Então, se a época, por exemplo, se a gente tiver numa época onde as exigências, elas acabam colocando o sujeito numa espécie de desequilíbrio, podemos pensar aí na nossa época no excesso de trabalho, na grande carga horária, a cobrança por produtividade acima de tudo, né?
O extrovertido ele vai ter uma facilidade para se adaptar a isso, né? Mas ele vai pagar um preço por isso também, se isso não tiver de acordo com as possibilidades internas dele, né? Ele vai desconsiderar essa possibilidade interna e vai na direção dessa adaptação. Então a gente tem que entender isso, porque senão dá uma ideia de que essa adaptação, simplesmente por estar adaptado, isso é uma coisa perfeita, uma coisa ideal, né? E não é isso, né? Se a sociedade, por exemplo, estiver doente, ele vai se adaptar a essa doença também, né? Então, uma coisa não garante a outra. Então, isso é interessante para a gente deixar em aberto para pensar também.